E aí galera, agora então, depois de explicar um pouquinho mais de o que é o MTSP e por que eu comecei a desenvolver essa metodologia ao longo do caminho, por que ele é a base do que a gente faz em vendas, quero te explicar como aplicar esses conceitos na prática. Então, usando justamente o que eu falei lá no início, que eu gosto de aprender o fundamento, a gente falou do o que é o MTSP, por que ele funciona dessa maneira, então por que ele é dividido nessas categorias e por que elas vão conseguir consumir e olhar para todo o teu sistema de vendas, mas agora eu quero falar contigo sobre como sair das ideias e ir para colocar realmente elas no papel. Então como que você transforma um conceito em ação? É isso que a gente vai discutir. Primeira coisa, quando a gente fala do MTSP, a gente tem que fazer uma divisão básica. A primeira divisão é soft skill e hard skill. Sendo que o soft skill, ele é justamente aquela habilidade que a gente assimila ao longo do tempo. A gente faz mais iteração, ou seja, eu vou aprendendo um pouquinho mais de acordo com as minhas tentativas e de acordo com o meu aprendizado teórico. Quer um exemplo? Quando a gente fala do T, de técnica de vendas, a gente pode falar de geração de rapport, que é você criar aquela conexão emocional e verdadeira com o seu interlocutor. Você, ao ler um texto, um artigo, ou até mesmo ao ver um vídeo sobre geração de rapport, onde você vai aprender sobre modular sua voz, então colocar na tonalidade correta de acordo com cada lead, onde você vai aprender comunicação para alguém que é visual, auditivo ou sinestésico, onde você vai entender um pouquinho mais sobre como que você deve apresentar um cenário ou uma história para que aquela pessoa se sinta dentro daquela história, como que você vai espelhar o comportamento, a linguagem corporal dela. Você vai conseguir aplicar tudo logo depois de consumir um conteúdo? Com certeza não. Com certeza não. E é justamente sobre isso que a gente começa a falar. O soft skill, ele não é algo que se aprende de 0 a 1 rapidamente. Não é porque você leu um artigo sobre geração de rapport que você é o novo especialista em geração de rapport. Não é porque você construiu muito conhecimento sobre geração de rapport que, se você não praticou, você é um especialista em geração de rapport. Você pode até saber o que fazer, mas você não sabe colocar em prática. E o soft skill ele é basicamente isso. É você conseguir assimilar o teu conhecimento e tua sabedoria, e o conhecimento naturalmente ele é teórico, para dentro da prática, do teu dia a dia, da tua ação. E em vendas isso é crucial. Quando a gente fala de mindset, a gente fala de técnica, a gente está falando de soft skill. Quando você está sem confiança, não adianta passar aquele palestrante motivacional, aquele guru de vendas que não te ajuda no teu sistema realmente e ele só dá aquela injeção de ânimo. Talvez você vai ter 1, 2, 3 dias ali de gasolina no tanque para queimar, depois acabou. E acabou, porque a motivação não vem. Se você não tem confiança no dia a dia para fazer teu processo rodar, vai passar batido. E é aqui que a gente consegue começar a pensar. Se eu estou falando de soft skill em mindset e técnica, porque técnica é tudo sobre saber lidar com o emocional, algumas pessoas elas já são mais predispostas, elas já sabem mais como reagir para conseguir vender para uma outra pessoa. Então, naturalmente, tem gente com mais talento bruto em vendas, tem sim, não dá para negar. Ainda assim, eu consigo compensar tendo o discurso ideal e seguindo o processo correto, porque esses são hard skills. Eu consigo aprender o discurso agora, eu consigo estudar e aprender o discurso, eu consigo ler e decorar e saber repetir aquilo que eu ouvi. Se eu te falo que o MTSP é um framework de vendas, que ele é utilizado tanto para gestores quanto para vendedores, e você é capaz de utilizar ele para aumentar suas vendas, você consegue escutar isso, virar e falar assim, ô, fulano, aqui do meu lado, você sabia que o MTSP ele é um framework de vendas e ele é usado por vendedores e gestores? Por aí vai. Você consegue repetir e assimilar a informação muito mais facilmente e repassar o conhecimento que você tem dentro de um hard skill. O mesmo vale para processo. Se agora eu falo assim, ao invés de mandar um e-mail, você vai ligar para todo mundo que converter. Você sabe que você tem que ligar para todo mundo converter. Daí se você vai fazer ou não, são diferenças grandes, mas é muito mais fácil de assimilar aquela informação ao longo do caminho. E processo e discurso, eles são somente sobre isso. Apesar do volume operacional e da dificuldade de organizar e garantir que eu estou fazendo tudo, tenho soluções mais complexas. Eu tenho mais discurso para gravar, eu tenho que entender mais o meu mercado, eu tenho uma maior complexidade e profundidade sobre as minhas personas, sobre a minha solução, sobre as minhas funcionalidades, sobre como eu me comparo aos meus concorrentes. Apesar de tudo isso, eu consigo parar e ler, eu consigo assistir um vídeo e aprender esse conhecimento.
Quando você assiste aqui todo o nosso material, nosso certificado de Outbound Marketing, nosso certificado de Sales Engagement e agora o nosso certificado de Gestão e Vendas no Outbound Go, você está aplicando os seus hard skills mais básicos e você está consolidando os seus soft skills. Mas para você realmente colher o resultado do soft skill, você precisa ir para a prática e entender o que você aprendeu aqui, colocar ele à prova dentro do dia a dia. É só assim que você vai descobrir o que você ainda está praticando de errado e como que você vai melhorar. Naturalmente, quando a gente olha sobre o ponto de vista de vendas, é essa a visão mais básica. Eu tenho um vendedor, onde ele tem processo e discurso, processo é o que ele roda no dia a dia para conectar com o lead, são as tentativas de conexão que ele vai realizar ao longo do caminho, como ele constrói uma cadência para ele, o que ele faz quando um lead não responde, o que ele faz quando o lead responde, como que ele vai controlar isso dentro de uma ferramenta para garantir visibilidade para ele e para o gestor dele, consolidação de métrica, uma visibilidade de estatística, ou pelo menos de relevância estatística ao longo do tempo, isso é processo. Agora, quando eu parto para estudar mais da minha solução, do meu mercado, de como todo mundo se comporta, as dores mais frequentes, eu estou indo para o discurso, e aí por fim eu começo meus soft skills, eu passei do hard skill. Eu vou começar a falar de técnica, que é a maneira que eu vou fazer o unlocking, eu vou ativar as emoções corretas no lead, porque, de novo, eu tenho que ativar o emocional e trazer o racional através do discurso, e para ativar o emocional eu vou usar minha técnica de vendas, e uma hora você está focando em aprender a gerar rapport, em gerar conexões mais profundas e verdadeiras, logo depois você está entendendo como conseguir uma qualificação melhor, como contar história, storytelling é uma técnica de vendas, logo depois você está falando de fechamento de porta, de passar por cima de objeção, e tudo isso é técnica. Tem uma maneira certa para fazer isso. Não adianta somente o que você fala, mas como você fala. E, logicamente, como você fala depende de como as coisas chegam até você. Então, a técnica, ela é contextual. Você não consegue aprender geração de rapport e aplicar tudo em um lead só, porque uma hora chega um lead que está super aberto, ele é uma pessoa que está querendo falar mais sobre o processo, já diagnosticou, tem uma maturidade grande, ou pelo menos tem uma abertura grande. Ela está aberta a reconhecer os erros dela e outra hora chega um lead que está extremamente fechado. Foi o gestor dele que mandou ele falar contigo. Ou não, ele mesmo tem dificuldade de reconhecer que ele está errando. O ego dele está ali na frente. E como que você lida? E por fim tem que ter um mindset. Se você está na baixa, dificilmente você vai subir num estalo. Quase sempre você vai ter que trabalhar esse mindset ao longo do tempo. E essa é a visão do vendedor. É por isso que quando a gente começa uma consultoria aqui dentro, quando a gente vai olhar para o nosso próprio sistema de vendas, a gente começa lá no processo, porque eu ganho em escala. Eu afeto todo mundo na hora que eu mudo o processo. Eu afeto todo mundo na hora que eu mudo o discurso e todo mundo consegue assimilar isso rápido. Esse é o Pareto, são os 20% do esforço que vão gerar 80% do resultado quase sempre. Por quê? Porque depende de eu ter contratado e treinado meu time bem. E se isso não acontecer, eu vou ter que desenvolver técnica ao longo do tempo e esse resultado não vem em uma semaninha. Não tem como. É impossível. Por maior que seja a coachability do meu time, se eu peguei uma galera que não está preparada, se eu peguei um time que não está um pouquinho maduro dentro de vendas, eles vão ter dificuldade de desembolar. Eles vão ter dificuldade de desenvolver aquilo que eles fazem. E é aí que começa. Depois disso, e só quando tudo isso estiver pronto, que eles têm capacidade de desenvolver um mindset. Porque até a pessoa mais confiante do mundo, se ela está rodando o processo errado, seguindo o discurso errado e não tem técnica, ela não vai vender. E o feedback, ele é diário, ele é constante. Você está ouvindo não, e você não sabe o que você faz para mudar. Você não tem o conhecimento do soft skill em técnica de vendas e o conhecimento dos hard skills de discurso para dentro da tua empresa, para dentro do teu cenário e do processo, para dentro da empresa que você está e para dentro do cenário que você está. E aí, se você não faz nada disso, naturalmente a confiança vai embora e a sensação de derrota vem na hora.